Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1925. Ainda recém-nascida, foi morar em Pernambuco com seus pais e, quando cresceu, foi morar no Rio de Janeiro. É possível perceber fortes identificações da autora com o povo nordestino. Antes dos seus 7 anos, Clarice gostava muito de inventar histórias. Ela descobriu também que sua mãe era uma ótima escritora, mas só descobriu isso pelas suas tias após a morte de sua mãe. Quando questionada sobre como definia sua produção literária, Clarice costumava dizer ser caótica, intensa e plenamente fora da realidade. Ela não costumava assumir sua profissão de escritora, porque para ela escrever era só para quando tivesse vontade. Ela se considerava uma escritora amadora e fazia questão de continuar sendo, para manter sua liberdade. Clarice desenvolve um estilo literário ímpar, com livros marcados por singularidades e inovações linguísticas. A escritora encabeça a lista dos que mais incorporam traços inéditos na literatura nacional. A fixação clariciana se encontra na região mais profunda do inconsciente, ficando em segundo plano o meio externo, pois quase tudo se resume à mente dos próprios personagens. Portanto, Lispector é o principal nome de uma tendência intimista em nossa literatura. O ser, o estar no mundo, o intimismo favorecem o eixo principal de questionamentos tecidos em seus romances introspectivos. Não centra sua obra no social e nem num romance engajado, mas sim no indivíduo e nas suas mais íntimas aflições, reproduzindo pensamentos dos personagens. Fluxo de consciência é uma grande marca nos livros de Clarice. Isso é nada mais nada menos do que o pensamento dos personagens. É uma mistura caótica com a voz do narrador. Assim, o pensamento flui livremente, porque os personagens não costumam pensar de forma ordenada, e sim de forma conturbada. Portanto, a espontaneidade e a representação do pensamento dos personagens caracterizam essa grande marca literária. Epifania é um momento privilegiado de revelações. É quando acontece um evento ou incidente que ilumina a vida do personagem. Assim, podemos dizer que nos textos de Clarice, o objetivo maior é o momento da epifania, por meio de uma espécie de revelações, o que se dá por meio de um fato inusitado. A personagem descobre que vive em um mundo absurdo, causando um desequilíbrio interior que provocará uma mudança radical na vida da personagem. A linguagem é um meio pelo qual a vida em plenitude pode ser revelada e desmistificada a partir da angústia existencial. Quando esse sentimento, existindo em confronto solitário com a nossa própria existência, sem a familiaridade do cotidiano e a proteção das formas habituais da linguagem, quando percebemos ainda a irremediável contingência ameaçada pelo nada. Dessa existência é que estamos sob o domínio da angústia, sentimentos específicos e raros que nos dá uma compreensão preliminar do ser. O sentimento de angústia, muito mais do que um fim in spector, parece ser a possibilidade inicial de um ato transgressivo. O vivenciamento do sentido extremo age com a motivação necessária para um ponto de apoio, naquele nada abismal, gerado pelo próprio sentimento. Os textos de Clarice tocam em aspectos importantes da condição humana, mergulham naquilo que temos de melhor e de pior do campo das relações pessoais, afetivas, sentimentais e dos valores éticos. Clarice é a imagem que remete ao mistério do feminino. Dominava o universo feminino e, a partir dele, para falar da sua experiência de mundo. Ela priorizou protagonistas mulheres, mas na obra essas mulheres ganham uma dimensão universal que toca qualquer ser humano.
Muitas dessas personagens de Clarice estão ligadas à vida doméstica, a ambientes internos e familiares. Esse feminino pode ser vivido por um homem. No século XXI, seus contos e romances continuam dissecando o desamparo do ser humano. É um olhar histórico da mulher aprisionada em casa, mas que tem caráter universal mesmo fora dessas condições socioeconômicas. Se o manuseio hábil da linguagem é a busca intrigante das respostas para compreender o sentido da vida humana, que se esconde atrás do cotidiano monótono e vazio, se essas peculiaridades tornam difícil a leitura dos obras de Clarice, essas mesmas características representam, por outro lado, o inerente esforço do homem na busca do sentido de sua existência e do mundo em que vive. Laura era uma esposa submissa aos desejos do marido. Não tiveram filhos, por isso viviam sempre na mesma rotina. Costumavam jantar com um casal de amigos, Carlota e João. Os maridos falavam de notícias, enquanto as esposas falavam de assuntos caseiros. Carlota era mais agitada e falante. Já Laura era mais quieta, o que a deixava triste, por desejar ser como amiga. Em um certo dia, Laura estava muito atarefada, pois sairia para jantar com o casal assim que o marido voltasse do trabalho. Ela costumava preparar tudo com muita antecedência para não chegar atrasada, para deixar a casa limpa antes de sair e ajudar o marido a se trocar. Foi quando viu as rosas em um jarro na sala de sua casa. Rosas tão lindas que a incomodaram. Laura decidiu mandá-las de presente para Carlota, com quem jantaria naquela noite. Passou por um momento de dúvida, pois aquelas rosas, de repente, assumiram um significado novo. Laura ficou com vontade de mantê-las em casa, mas, mesmo assim, foi forte e mandou a empregada entregá-las. Sua dedicação às rosas foi tanta que acabou perdendo a hora de arrumar-se antes do marido chegar. Mas ele ficou muito feliz ao vê-la feliz naquele dia. O livro desse conto é o momento em que Laura se dá conta da existência de um ramalhete de rosas. A fragilidade de sua mente é trespassada pela imagem e perfeição da flor. Um momento de epifania e revelação, presença constante nas obras de Clarice Lispector. A temática do conto A Imitação da Rosa é a cobrança interna e externa que muitas mulheres passam em busca da perfeição inalcançável. Elas, como Laura, ela deseja ser uma mulher perfeita. Os personagens do conto Feliz Aniversário são Dona Anita, que é uma senhora de 89 anos e está fazendo aniversário. Ela tem 7 filhos. Uma delas é Zilda, com quem ela mora. Tem vários netos e bisnetos. Um dos netos dela se chama Rodrigo, tem 7 anos. Ela tem a nora de Ipanema, de Olaria, e Cordélia, que é a nora mais nova. José, Manuel e Dorothy fazem parte da família e estavam lá no aniversário também. Era aniversário de 89 anos de uma senhora mãe de 7 filhos. Ela morava com uma das filhas, Zilda, que havia preparado tudo para a festa e convidado os irmãos com suas esposas e filhos. Logo depois do almoço, Zilda vestiu a mãe e a colocou na cabeceira da mesa, já arrumada, a fim de esperar os convidados que chegariam no final da tarde. A chegada de todos foi desastrosa. A aniversariante continuava na cabeceira da mesa, sem participar da própria festa. Cantaram parabéns e uma das netas pediu para a avó cortar o bolo. Ela o fez com brutalidade. Todos ficaram espantados. A festa continuou e a idosa passou a observar com desdém a própria família. Inesperadamente, ela cuspiu no chão. Zilda ficou envergonhada, pois todos achavam que ela era responsável pela mãe. Um dos filhos fez um breve discurso, tentando amenizar o clima desagradável que se instalara. Até que, ao anoitecer,
Deram um beijo na aniversariante e foram embora. Ela continuou na cadeira, interessada no jantar que a filha deveria servir. A temática do conto é a maturidade, a angústia na velhice e o individualismo na sociedade. Os conflitos são a rixa entre noras, a diferença econômica entre os familiares e o momento em que a dona Anita faz uma ofensa à família e deixa todos constrangidos, o que deixa claro os problemas familiares. Os personagens do conto A Menor Mulher do Mundo são Marcel Petri, que é explorador e caçador, e quem descobre a menor mulher do mundo. Ela está grávida e mora com seu grupo em árvores. O conto A Menor Mulher do Mundo começa quando Marcel Petri está no coração da África e ele descobre um grupo de pessoas que são menores do que o normal. Dentre elas, tem uma mulher que tem apenas 45 centímetros. E ele vê que ela é a menor do mundo. E ele, conhecendo melhor o grupo, descobre que eles vivem em árvores para se proteger dos perigos da floresta. Um deles são os bantus. Eles são selvagens e capturam essas pessoas para comer. A imprensa, quando soube dessa mulher, pegou uma foto dela e colocou na capa do jornal, em tamanho real. E nesse momento a Clarice começa a relatar a reação das pessoas ao ver essa mulher no jornal. Então ela conta que uma mulher viu uma vez, depois não viu mais e falou que dava aflição de olhar. A outra já tinha um apego materno, então queria proteger essa mulher. E ela conta de um menino. Ele falou pra mãe que queria essa mulher como uma boneca para brincar. E nesse momento essa mãe se lembra de uma cozinheira que trabalhou com ela. E essa cozinheira relatou que quando ela estava no orfanato, lá não tinha nenhum brinquedo. Então, uma das amigas dela morreu. E essas meninas pegaram e não contaram para as freiras. Elas esconderam o corpo e começaram a usar o corpo como brinquedo. Elas botavam a menina morta de castigo para depois voltar e beijar ela e falar que estava tudo bem. E botava para dormir e brincava mesmo com o cadáver. E depois ela começa a refletir sobre como a humanidade é cruel em ter que amar alguém ou possuir algo. A temática se refere às diferentes formas de amor. E o conflito, a sociedade rejeitar qualquer ser ou coisa que não se enquadre na estrutura convencional e pré-estabelecida. Durante todo o livro, e principalmente durante os 3 contos que foram apresentados, Clarice Lispector trata de alguns temas em comum. Entre eles nós temos a desavença familiar, onde personagens até comuns e estereotipados são massacrados por essa banalidade que é a família. Isso fica muito evidente em A Imitação da Rosa, onde Laura é uma mulher submissa, em que a sua vida gira totalmente em torno do seu marido. E ela tenta, através do conflito interno e da Rosa, buscar a sua libertação, através dessa epifania. E em Feliz Aniversário, onde a matriarca da família não aguenta mais toda essa instituição, que é a família dela, ela sente nojo, e aí ela procura a sua libertação. Outro tema muito comum é a hipocrisia familiar, onde as pessoas continuam tentando, apesar de tudo, manter uma família só de fachada, Isso fica muito evidente em Feliz Aniversário, onde todo mundo dá os parabéns e mantém aquela rotina de amizade, que não é real. E em A Menor Mulher do Mundo, apesar da menina ter morrido,
as outras meninas pegam ela e tratam ela como uma boneca, mesmo morta, e começam a cuidar dela, para tentar manter a família. Outro tema é a rotina familiar e essa valorização dos antigos valores familiares. Isso fica muito evidente em A Imitação da Rosa, onde, né, a Laura é essa mulher submissa dos anos 50, e em A Menor Mulher do Mundo, onde fica claro que as pessoas, apesar de tudo, ainda tentam manter seus valores antigos. Sobre a obra contemporânea atual, nós escolhemos o filme Minha Mãe é uma Peça, que trata de uma maneira muito bem humorada toda essa desvalorização, né, e essa mudança no cotidiano familiar, onde você tem não uma estruturação comum da família, pai, mãe e filhos, mas você tem uma estruturação diferente, onde é um pai separado, com uma outra mãe, e uma mãe muito bem humorada e divertida, com um filho gay e uma outra filha.